Amém. Vamos lá, hoje é dia 23/7/2026. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico de Romanos. Estamos aqui na casa dos amados irmãos Milton, Jussara, Tiago, Mateus. E vamos continuar desfrutando da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração então. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor. Nós declaramos que sem o Senhor nossa vida não tem sentido. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos conquistou, o Senhor deu sentido à nossa vida. Senhor, obrigado por esse estudo bíblico, por essas reuniões que nós podemos desfrutar da Tua palavra. Senhor, abre para nós a Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor dirija todas as coisas, Senhor. Dirija esse estudo, nós dependemos de Ti. Senhor Jesus, abençoa todos os participantes aqui presentes e também os que acessarão o canal do YouTube. Que todos possam abrir seus corações e receber o Teu falar. Fala para dentro de cada um de nós. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos no capítulo 12 de Romanos. Nós vimos na semana passada até o versículo 11. Nós vimos que o corpo de Cristo, que é formado por muitos membros, e os membros do corpo de Cristo somos nós. Nós somos os membros do corpo de Cristo e cada membro tem uma função, tem a sua função. Nem todos têm a mesma função, mas todos devem funcionar. Então, nós vimos algumas questões do funcionamento, só para a gente lembrar aqui, nós vimos a respeito de profecia, aquele que tem profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, que é serviço, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Versículo 9 fala, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tudo isso, irmãos, é a vida prática do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós que somos cristãos, temos uma vida coletiva, uma vida de relacionamento com os irmãos e de edificação mútua. Nós servimos os irmãos nos servem, um profetiza, outro serve, outro toca, outro varre o chão, outro põe cadeira e assim por diante. Outro contribui, outra oferta para irmãos que estão necessitados, coisas assim. Um administra as coisas da igreja e assim vai. Mas aqui, uma coisa importante é amar os irmãos. Né? O amor seja sem hipocrisia. E amar uns aos outros cordialmente, preferindo-vos em honra, dando maior honra aos irmãos. Não é eu que mereço, vocês não merecem nada. É o contrário. No mundo, é cada um por si, mas na igreja, nós preferimos os irmãos em honra. Aí entramos no versículo 11, que nos diz o seguinte, no zelo não sejais remissos, não sejais relaxados, não sejais negligentes, ou até mesmo preguiçosos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então nós vamos retomar a partir desse versículo, retomar a sequência dos versículos aqui. Aqui fala que nós devemos então ser fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Como nós vimos, capítulo 12, no versículo 1 fala de apresentar o corpo. No versículo 2 fala de ser transformado pela renovação da nossa mente, que é a parte líder da nossa alma. Então fala do corpo, fala da alma, e esse versículo 11 fala
do nosso espírito. Todo o nosso ser tripartido, que tem 3 partes, deve estar envolvido com a vida da igreja, com a vida do corpo. E nós devemos sempre lembrar a questão da mente, né, que é a parte líder, como fazer com a nossa mente? Colocar a nossa mente no Espírito. Romanos 8, versículo 6. A nossa mente desenfreada é um grande problema. Não é? É. Posso falar de experiência própria. Mas a nossa mente posta no Espírito dá para vida e paz. Aleluia. Então, a nossa mente natural ser colocada no Espírito é o segredo para renovarmos a nossa mente. E o servir no Espírito. Servir, como nós estamos vendo aqui, é um privilégio dos cristãos. Servir ao Senhor. Servir também aos irmãos. E esse privilégio é nosso dever por graça do Senhor, né? É nosso dever por direito. É nosso dever por direito de servir ao Senhor, porque nós recebemos o Espírito, nós recebemos os dons espirituais e hoje nós podemos servir ao Senhor. Quando fala servir ao Senhor, é porque todos nós devemos ter um único Senhor. Jesus é o Senhor. Talvez essa frase seja conhecida, mas ela deve ter realidade em nosso meio. Jesus é realmente o nosso Senhor. Efésios capítulo 4 fala que há somente um corpo, um só Espírito, um só Senhor. E esse Senhor é o Senhor Jesus. Então todos nós devemos ter esse único Senhor que é o cabeça do corpo de Cristo. No Antigo Testamento, e hoje ainda alguns grupos religiosos, eles fazem diferença entre clérigos e leigos. Ou seja, alguns podem servir a Deus, outros não. Senta aí e assiste, escuta só. Tá certo? Mas no corpo de Cristo a realidade não é essa. Isso chama-se, lá em Apocalipse, o Senhor falou do nicolaísmo, dos nicolaítas. Quando ele fala para 7 igrejas ali, uma coisa que ele repreende é o nicolaísmo. E o nicolaísmo é um estar por cima de outros. É esse sistema de clérigos e leigos. Então, na igreja, como nós estamos vendo aqui, todos os membros têm direito de funcionar. Amém. Amém? Então, todos podem funcionar. No Antigo Testamento, o que aconteceu? O Senhor queria uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Mas, devido ao problema da adoração ao bezerro, e de que, quando Moisés chamou quem é pelo Senhor, se posiciona, nem todos se posicionaram, só a tribo de Levi se posicionou. E aí, dentro dessa tribo de Levi, surgiu uma casa de sacerdotes. E é a casa de Arão, que poderia servir no templo, nas coisas sagradas. E a tribo de Levi, que podia servir nos serviços acessórios, carregar a cortina, carregar as tábuas que formavam o templo, carregar os utensílios do templo. Mas mesmo os levitas não podiam fazer o serviço do sacerdote. Então, das 12 tribos, praticamente uma tribo só que podia servir nas coisas sagradas, nas coisas santas. E hoje, nós todos podemos servir ao Senhor. Amém. Podemos falar que o sacerdócio do Novo Testamento é universal. Amém? Eu não preciso chegar para alguém e falar, você, por favor, ore por mim, para que o Senhor me perdoe e tal. Não, eu posso me achegar ao Senhor, pedir perdão, confessar, e é algo direto. Ore por minha casa,
podemos orar uns pelos outros, mas isso não significa que a oração do outro é melhor porque tem uma posição ou não. Não. Mas é para reforçar a oração, tudo bem. Nesse sentido, tá bom? Mas, irmãos, todos os membros, na expressão prática do corpo de Cristo, todos os membros devem funcionar. Tá certo? Então, estamos claros que há muitas funções, há muitos serviços, há muitas coisas nas quais nós podemos servir ao Senhor. E cada vez mais podem surgir novas necessidades. O serviço na igreja em Jerusalém surgiu por uma necessidade. Como eu falei na semana passada, tinha problema lá no servir as mesas para as viúvas, tal. Então, levantou irmãos para fazerem aquele serviço. Então, de repente, pode surgir necessidades novas. Necessidades que a própria Bíblia não declarou, não relatou. Por exemplo, fazer um vídeo, tá certo? Gravar um vídeo. Não é uma necessidade. Hã? Editar o vídeo. É uma necessidade. E quando você faz isso, é algo que você está fazendo para o Senhor. Amém. Amém? Então, o Senhor precisa de nós. Amém. Mas nós não vamos servir sem o Senhor. Amém. É servir no Espírito. Amém. O fundamento, o conteúdo de todo o serviço deve ser o Espírito. Nós não servimos de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa emoção, tal, mas nós devemos servir no Espírito. Lembrando que o nosso espírito hoje é um espírito regenerado, que recebeu o Espírito do Senhor e nós estamos unidos ao Senhor. Então, servir ao único Senhor, servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Essa é a nossa função. Amém? Amém. Aleluia. Então, vamos caminhar para o versículo 12. 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então tem várias recomendações aqui nesse versículo. Uma recomendação, alegre-se, regozije-se. Outra, seja paciente, longânimo. Outra, seja também perseverante. Mas alegre-se o quê? Na esperança. Graças a Deus nós temos esperança. Nós somos pessoas que têm uma esperança viva, real. Não somos pessoas que se calcam, se baseiam em esperanças ilusórias. A nossa esperança é real. A nossa esperança é viva. A nossa esperança vai se cumprir. Ela é verdadeira. Então, eu queria ler alguns versículos para nós ficarmos mais cheios de esperança. 1 Coríntios capítulo 15. É um capítulo que fala da ressurreição, que nós cremos na ressurreição, e isso é algo primordial para nós cristãos, né? Crer na ressurreição de Cristo. 1518, a página. 1517. 17. E nós... Então tem um versículo 19, que fala uma coisa bem clara. Vamos ler juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, como dizem por aí, a esperança é a última que morre. Mas se limita apenas a essa vida, nós somos infelizes. Mas a nossa esperança não morre. não acaba com a morte, pelo contrário. Nossa esperança está além desta vida. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Então, lembrando que aqui fala para nós nos alegrarmos na esperança. Capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Podemos ler juntos também. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós,
a esperança da glória. Qual que é a nossa esperança? Glória. Nós vamos estar em Cristo na glória, com Cristo na glória. Aleluia. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos ler também 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Página 1603. Gabriel, né? Gabriel, tá atento aí, Gabriel. Tá ajudando aí. Isso aí, Gabriel. Capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Podemos ler juntos também? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós podemos nos alegrar na esperança. Nossa viva esperança. Fomos regenerados, recebemos uma nova vida, uma vida espiritual para uma viva esperança. Também fala para nós sermos pacientes na tribulação. Paciência é o nosso forte? Não. Zero? Ó Senhor Jesus. Mas aqui tem um encorajamento para nós. Vamos ser pacientes na tribulação. Quando a gente passa por tribulação, a gente costuma reclamar, murmurar. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que ter paciência e saber que tudo está debaixo do controle do Senhor. Amém. Aleluia. As tribulações são necessárias para o nosso crescimento. Se você não tem paciência na tribulação, imagine se Deus não tivesse paciência com você com relação ao seu crescimento em vida. Vamos falar que sua idade espiritual deveria ser de 18 anos. Né? Já era para você estar com 18 anos de idade espiritual. Vai estar com 1. E se Deus não tivesse essa paciência? Né? Acho que nenhum de nós estaríamos aqui. Aproveitando 1 Pedro capítulo 1, vamos ler o versículo 6. Na página 1603 mesmo, tá? Vamos lá? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, versículo 7, tem um propósito, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos ler até o 9. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Então, os sofrimentos, as tribulações, as provações são necessárias? São. Porque por elas nós adquirimos crescimento, tá certo? E na tribulação, também, Romanos capítulo 5, Romanos 5, isso, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Amém. A gente pode ver que aqui falou da tribulação, falou da perseverança, graças ao Senhor, e da esperança, né? Aleluia. Então, voltando para Romanos 12, o último ponto aqui fala da oração, 12:12, né? Na oração perseverantes. E aí? Como é a nossa vida de oração? Nós precisamos perseverar, insistir. Qual seria outro termo que nós poderíamos usar? Persistir. Precisamos. Hã? Permanecer. Não desistir, principalmente. Muitas vezes a gente desiste de orar por alguma coisa que acontece, por até mesmo algum problema. Você fica, em vez de você orar pelo problema, você fica consumido pelo problema. Entendeu? E o mais inteligente seria orar. Por isso nós precisamos ser perseverantes na oração. E eu vou mostrar para vocês uma pessoa que orava muito. Vamos ver na Bíblia. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Página 1336. 37. 1337. Então nós vamos ler alguns versículos dessa pessoa que orava. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o Senhor foi batizado e estava orando, e o céu se abriu. Tá certo? Então é uma situação. Marcos, no batismo de Jesus, ele orou. Marcos 1, 35, página 1298. Um 35. Achamos? Vamos ler então. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Quem é esse? É a mesma pessoa. Lucas, voltando para Lucas 5,16. Lucas 5, versículo 16, página 1340. Ok? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O Senhor era constantemente assediado por multidões, mas mesmo assim ele dava um jeito, como diz aqui, se retirava para lugares solitários e orava. O pessoal ia atrás do Senhor, né? Não sei se vocês devem ter lido aqui, várias vezes o pessoal ia atrás do Senhor, mas ele tinha essa necessidade. Como Jesus é Deus, mas também é homem, tá? Então, como homem, ele foi um modelo para nós de perseverar na oração. Amém. Vamos ler mais versículos. Capítulo 6, versículo 12. Lucas mesmo. Agora facilitei, pus vários versículos juntos aqui de Lucas. Vamos lá? 6,12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Perseverando? Perseverando. Capítulo 9, Lucas, versículo 18.
Estando ele à parte, orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Então o Senhor estava orando à parte. E os discípulos estavam ali, daí o Senhor fez uma pergunta. Versículos 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Então, se a gente for reparar, algumas vezes que o Senhor estava orando, coisas extraordinárias aconteceram. Na questão do batismo, o Senhor estava orando, os céus se abriram e tal. Aqui no monte, o Senhor estava orando com os discípulos e ele mesmo foi transfigurado. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1. É interessante a gente perceber que em Lucas tem bastante relatos do Senhor orando, porque também é um evangelho que retrata o Senhor como homem. Então, o que o homem precisa fazer? Orar. Amém. Capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Até aí tá bom. Então, veja, o Senhor é alguém que orava e nos evangelhos tem muitas passagens que nós podemos detectar que o Senhor era alguém que orava com perseverança. No próprio Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. O Senhor fala uma parábola aqui, mas olha o que ele fala no versículo 1. Página 1369, ok? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí tem a parábola que o Senhor cita aqui. Então, como eu disse, existem mais versículos que falam que o Senhor Jesus orava. Aí o Senhor Jesus passou pela morte e pela ressurreição. E sabe de uma coisa? Ele não parou de orar. Ele continuou orando. Vocês sabiam disso ou não? Nós já vimos lá em Romanos, né? Romanos 8. Versículo 34. Romanos 8, 34. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele não parou de orar, ele continua orando. Hebreus 7, 25 também. Isso para a gente sentir a importância da oração e como nós precisamos perseverar na oração. Página 1588, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Então o Senhor, lá no trono, lá à direita do Pai ainda, ora, intercede por nós. Amém? Aleluia. Então essa é a questão que nós vimos em Romanos 12, 12. Regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverante. Tem algumas pessoas na história que oraram muito por seus filhos. A mãe do Agostinho, já ouviram falar do Agostinho, chamado Santo Agostinho? Ele era um devasso, mas a mãe dele orou por ele por muitos anos. E o que era improvável de acontecer, aconteceu. Ele se converteu.
Ele era uma pessoa perdidona. A história conta isso. Mas por causa da oração da sua mãe. Então nós devemos orar com perseverança. Amém. Tem algum parente, tem algum filho, tem algum cônjuge, tá? Ore, persevere. O Senhor pode fazer. Amém. A gente só deve desistir ou só deve parar quando 2 ou 3 coisas acontecerem. Vamos falar, você está orando por alguém. Então você para de orar pela conversão dela quando ela se converter. Você para de orar pela conversão dela quando ela morrer. Ou você para de orar pela conversão dela quando você morrer. Aí se para tudo. Tá certo? Mas devemos perseverar. Amém. Isso é prático, meus irmãos. Versículo 13 do capítulo 12 de Romanos. Olha lá. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ele reforça aqui, né? Porque a tentação é grande de amaldiçoar. Mas ele fala, abençoai. Veja bem, eu estou falando, abençoai mesmo, é isso que eu estou falando. E não amaldiçoeis. Então, irmãos, compartilhar a necessidade dos santos é algo que deve brotar no coração de cada um de nós. E isso foi algo que aconteceu numa intensidade tal, logo no começo da igreja. Queria ler com os irmãos Atos, capítulo 2. Aqui, logo após a mensagem do Pedro, no dia de Pentecostes, onde teve aquela situação de falar em outras línguas, né? Página 1429. Então, muitos se converteram, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E aí começou o quê? O que começou? Começou a vida prática da igreja, o viver prático, a vida do corpo. Isso que começou. Por isso, quando a gente fala vida da igreja, é a nossa vida, é o nosso viver, é o nosso serviço, é o nosso testemunho diante das pessoas também. Mas vamos lá, versículo 44. O que o Espírito fez, o que eles tiveram o desejo de fazer? Olha aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso foi o que eles fizeram. Então, quando Paulo fala aqui para nós acudirmos os necessitados, é para que ninguém tenha fartura e o outro tem fome, passa fome. Isso pode acontecer? No meio da igreja não deve acontecer, tá certo? Mas alguém pode perder emprego, alguém pode passar por uma situação, e aí vou usar esse termo, quem está sendo abençoado financeiramente pelo Senhor deve ajudar aquele que está com necessidade. Às vezes passa na cabeça, mas vai roçar um jardim, não sei o quê, fica arranjando trabalho para o outro, mas muitas vezes a condição de saúde também não permite e tal. Então, o coração deve ser de socorrer, de ajudar os necessitados. Isso aqui foi algo que aconteceu logo no início da igreja. A primeira igreja que teve foi a igreja em Jerusalém. 1 João, capítulo 3, também temos algo para nos encorajar, né? 1 João, capítulo 3, página 1616, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus
deve estar em nós. Mas se eu fecho o coração, onde que está o amor de Deus aí? Onde está sendo expresso o amor de Deus? Então, se a gente vê irmãos passando necessidade, nós temos recursos, nós podemos socorrer. Uma coisa prática, talvez alguns que foram para a reunião da igreja devem ter ouvido, que tem gasofilácio, tem caixas de oferta no salão, e ali você pode fazer uma oferta específica, colocar no envelope, oferta para irmão tal. Claro que você não precisa assinar, nem colocar seu nome, tá? Mas você deve colocar. Eu fiquei sabendo que a Silvana está com necessidade, tal. Então eu quero ofertar. Vou ofertar R$200 que eu posso ofertar. Vou ofertar para socorrer a irmã. Você põe no envelope para fulana, põe lá na caixa de oferta e esse envelope vai chegar para a Silvana. Isso é algo do corpo de Cristo. É algo da vida da igreja normal. Amém? Não vamos fechar o coração. Voltando para Romanos, capítulo 12. Então vamos lá. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. A hospitalidade é uma prática que nos ajuda também. Percebam, irmãos, que a coisa aqui sempre nos leva a não ser egoísta. Estão percebendo? Não ficar olhando só para si. Não ser individualista. Nossa vida hoje não é mais individualista. Eu não fico mais fechado no meu mundinho, no eu sou o sol, né? E tudo gravita ao meu redor, tal. Não. A vida da igreja, irmãos, é para nós uma oportunidade de expressarmos o amor de Deus. Amém. Então, hospitalidade, receber irmãos que às vezes vêm de fora para uma conferência, para uma reunião, enfim, é algo que você abre sua casa. Por exemplo, aqui, nós não estamos sendo recebidos com hospitalidade? Sim. É uma hospitalidade. Abrir a casa. Tem gente que não gosta nem de expor nada que tem na casa. Não é verdade? Olha, naquela sala você não entra. Olha, ali é um cantinho tal. Mas aqui, olha, nós temos liberdade de nos reunir, temos aqui, usamos a casa do irmão aqui. Isso é hospitalidade. Isso é nos receber. Abrir a casa, irmãos, é abrir o coração. Não é verdade? Então, às vezes também abrimos nossa casa para fazer reunião com os irmãos. Reunião de casa, que nós chamamos, né? Reunião de casa. Tem irmãos que moram perto. Vamos fazer uma reunião aqui para orar. Vamos fazer uma reunião para ler a Bíblia. Vamos fazer uma reunião para revisar uma mensagem que nós desfrutamos. Enfim, irmãos, isso abrir a casa é praticar a hospitalidade. Amém. E isso é muito útil. Amém? Aleluia. Você sabe que em alguns lugares não tem casa para receber irmãos? E às vezes é preciso, para fazer uma reunião, alugar salas em hotéis, por exemplo. Acontece? Acontece. E às vezes tem casas, mas às vezes não quer abrir a casa. Então prefere alugar uma sala num hotel. Às vezes isso é preciso, vamos falar. Ontem teve uma reunião lá, colocou no grupo lá, tinha 24 irmãos na casa do irmão lá. Então, reuniram, cantaram, desfrutaram. Também é hospitalidade. Então, irmãos, a hospitalidade é muito útil, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o outro versículo fala para abençoar os que nos perseguem. Eu não sei se alguém aqui já foi perseguido por causa do Senhor, mas às vezes nós somos perseguidos, às vezes tem bullying em cima dos cristãos, tal, pega no pé, fala, agora você virou crente, agora você não faz mais isso, não faz mais aquilo. Então, está perseguindo por quê? E às vezes fica tentando até, né?
fica tentando com certas coisas. Eu sei de um jovem que estava numa república. Era um cristão, um irmão. E os demais queriam forçá-lo a assistir filmes para adultos, que nem para adulto deve ser, mas os irmãos entendem, né? Filmes com conteúdos inadequados, iam forçar ele, pegaram ele à força para ele puser em frente da TV lá para assistir. Isso não é perseguição? Isso não é forçar? E esse irmão devia fazer o quê? Amaldiçoar eles. Aqui fala, abençoar. Então ele tinha que orar por eles, orou por eles. E assim, irmãos, nós vamos ser perseguidos. E hoje essa questão da perseguição aos cristãos pode estar muito mais intensa ou intensificando do que antes. E nós não devemos amaldiçoar. Essa questão de vingança não é para nós. O Senhor que vai vindicar. Então, da nossa parte, o Senhor fala, abençoe. Amém? É a sua prática? É o seu desejo? Se você se voltar para o Espírito, você vai fazer isso. Mas tudo, como eu falei, é para negar o nosso ego e para nós voltarmos para o Espírito e expressarmos o amor do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, o irmão está alegre? Fica alegre com ele. Aleluia. Ô, irmão, está alegre? Eu fico alegre, não fico com... Ah, por que você está alegre? Ah, porque eu ganhei tal coisa. Ah, porque eu fui promovida. Aí você fica com inveja. Não, é para se alegrar. Fogão novo. Hã? O que é? Comprou um fogão novo, aleluia. Fogão novo. Carro novo. Ah, tá. Então, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso indica o quê? Você não está alheio aos irmãos, aos sentimentos dos irmãos. Você sente, você tem uma palavra moderna, né? Você tem empatia. Uma palavra que não se ouvia muito antes, nem empatia, mas agora se ouve. Né? O que é empatia? É sentir o que o outro sente. Né? No jogo de futebol tem o empate, né? Ficar igual, não é? Então é você sentir igual ao que o irmão está sentindo. Amém? Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu vou ler até o final do capítulo, porque eu acho que muito disso a gente já explorou, né? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Como é que está a vizinhança aqui? Está em paz a vizinhança aqui? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, dar lugar à ira, aqui também subentende que é a ira de Deus, tá? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, olha aqui, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Irmãos, deu para perceber que na vida do corpo, na vida da igreja, nós temos muito relacionamento com os irmãos. E para ter esses relacionamentos de uma maneira saudável, tudo isso aqui é o ambiente que nós devemos buscar. Amém? O ambiente é diferente de um ambiente no mundo.
Às vezes, até quando a família se reúne. Não acontece isso? A família não se vê, a grande família não se vê há muito tempo. Reuniu a família, daqui a pouco um fala uma coisa, aí já sai briga, já sai discussão. Mas isso não deve ser o ambiente na igreja. Se nós atentarmos para tudo o que está escrito aqui, levarmos tudo isso em oração, buscarmos o Senhor, exercitarmos o nosso espírito, como foi falado, sede fervorosos no espírito. Então, tudo isso é para nos guardar numa atmosfera, num ambiente saudável e cheio da expressão do Senhor. Amém. O Senhor nos ama? Sim. O Senhor nos ama. O Senhor nos perdoa? Sim. O Senhor tem paciência conosco? Sim. Então, é isso que nós devemos expressar. Amém, amém, irmãos? Amém. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar no capítulo 13, e aqui fala das autoridades, e aí também é outro desafio para nós, não ficarmos no nosso homem velho, nosso homem egoísta, natural, mas sermos transformados. Né? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus.